Meu convidado, que está aqui no estúdio, vocês podem ouvir pela rádio, pelo aplicativo, pelo site, em podcast depois e assistir através do YouTube de A Gazeta ES. É o advogado especialista em direito do trânsito, Fábio Marçal. A gente vai conversar um pouquinho sobre essas estatísticas absurdas, o perfil de quem está morrendo no trânsito hoje, também sobre todas essas discussões envolvendo, inclusive, as bikes elétricas. Doutor Fábio, bom dia, obrigada por atender a nossa demanda, hein? Bom dia, à disposição sempre. Vamos falar um pouquinho desses dados? O Observatório traz uma situação que é impressionante, né? Em todas as mobilizações envolvendo campanhas educativas, fiscalização, as pessoas continuam morrendo e muito. Sim, até porque o Estado chega às vezes a ser antagônico, né? Antagônico e desleal. Por quê? Essas mortes, se você for bem analisar, existem vias, sinalizações que às vezes pioram e muito, né, a circulação e os riscos, né? Você vê que às vezes tem uma omissão do Estado, no contexto de fiscalização e tudo, e essas mortes só tendem a aumentar. Com o incremento ainda das motocicletas, aí, o aumento do número de motocicletas por entrega, por motocicletas elétricas, né? Essas bikes elétricas que eu discordo, bicicleta elétrica é uma coisa, ciclomotor é outra, e se coloca tudo no mesmo bolo, se como esse tipo de veículo fosse criado para desrespeitar a legislação de trânsito, e isso não é uma verdade. Uhum. Doutor Fábio, os dados do Observatório apontam que a gente continua numa crescente onda de sinistros, né? Isso. Infelizmente, a tendência que nós estamos observando é só aumentar, né? Quando você diminui as regras para que você possa tirar a habilitação, você deixa de cobrar algumas coisas, isso passa uma mensagem para a população, que o trânsito não é uma prioridade e que não há risco. E isso piora muito. A gente tem um índice de mortes enorme, muito. Ano passado, por exemplo, o índice ficou muito acima dos homicídios dolosos, e hoje nós estamos empatados, né? São 189 homicídios até o dia 16 dolosos. 187 sinistros. 189 homicídios dolosos e 187 mortes no trânsito. Uhum. Então, assim, o Estado investe muito no combate ao crime organizado, e o trânsito, a gente, pelos números, fica em segundo plano. Bom, doutor Fábio, há pouco o senhor falava aí, né, de que as medidas para facilitar o acesso à carteira de motorista podem contribuir para os sinistros. O que o senhor está se referindo especificamente? A possibilidade das pessoas terem aulas não vinculadas à autoescola? Sim, eu entendo porque, apesar do artigo 72 do Código de Trânsito e em diante determinar que a educação do trânsito seja ministrada, inclusive nas escolas, na nossa realidade, no nosso país, o único momento em que o cidadão passa por legislação de trânsito é no momento dele obter a CNH. E quando você diminui as horas, a habilidade de estacionar um veículo, de uma baliza, ela não é só estacionar o veículo, é criar uma intimidade com o veículo, é você ter a perícia, criar uma perícia maior para uma eventual ação defensiva, para evitar um acidente. E quando você minimiza isso, eu entendo que as pessoas elas passam por algo que é apenas de praxe, pegam uma habilitação e saem dirigindo pelas rodovias. Eu tenho uma crítica enorme sobre a tecnologia, ela está avançando muito, tanto nos veículos elétricos e tudo. A potência dos veículos, o acesso a veículos extremamente potentes, ele vem sendo disseminado aí a quase todos. E você não tem uma regra diferenciada com isso. Então você tem um rapaz com 18 anos que vai lá, faz um curso agora, se ele já dirigia sem habilitação, pega a habilitação dele, pega um carro lá de 400, 500 cavalos, com um veículo elétrico aí de um 0 a 100 de 3, 4 segundos, e ele está habilitado a trafegar junto com a gente por aí. Mas esse não é o perfil das pessoas que mais morrem.
são dois perfis, né? O perfil do menos experiente e do mais experiente. O menos experiente por falta de habilidade, e essa tendência vai voltar a aumentar, na minha percepção, por essa falta de exigência, e do perfil daquele que se acha um as no volante e que menospreza as regras. Tem aumentado e o perfil sempre foi outro, né? Agora, de alguns anos para cá, de 2, 3 anos para cá, a idade tem aumentado de 35, 55, até, né? Ou 60 a mais, e aí você tem um número maior de veículos, a falta de exigência e de fiscalização e o desrespeito por parte de todos, de pedestres, ciclistas, motociclistas. Então, o Estado ele tem que agir para que isso, minimizar isso com responsabilidade. A pessoa tem que saber que vai sair de casa, vai ser fiscalizada, e que se ela praticar qualquer ato, né, de imperícia, de imprudência ou negligência no trânsito, ele tem que receber uma reprimenda, senão a gente vai ver o que a gente está vendo aí. Eu concordo, mas eu acho que a educação começa em casa, né? Você vê o exemplo da bike elétrica. Como tem menino muito apressado para chegar na escola, apressado para ir para o inglês, apressado para ir para a aula de futebol e atropelando as pessoas nas calçadas. E você sabe o que é mais triste? Que às vezes o pai ele não consegue segurar a pressão, e você passa em qualquer escola dessa aí, particular e tal, e você vê um estacionamento, aquele monte de bike elétrica, e receber, como eu recebo várias vezes, né, vítimas e parentes de vítima, como recebi um amigo, o filho está em cima da cama, paraplégico, com um acidente de uma bike elétrica, que recentemente, eu olhar nos olhos dele e falar, olha, quem deu causa a esse acidente foi seu filho. Né? Você olhar a dinâmica do acidente, você fala, foi seu filho. E você vê pais carregando nessas bicicletas elétricas as crianças sem capacete, em algum momento trafega na calçada. Quando a calçada está ocupada, vai para o meio do trânsito. E aí não tem, você vê tanta tecnologia, cerco eletrônico, filmagem, e você não vê uma operação para verificar o estilo dessa bicicleta. Porque eu chamo a atenção, porque a característica da bicicleta elétrica é uma das características é a velocidade até no máximo 32 km por hora. O que a pessoa faz? Ela compra uma bicicleta elétrica, faz uma reprogramação, ela vai dar 60 por hora. Então ela passa a se transformar num ciclomotor. Ciclomotor precisa de uma CNH específica, que é a autorização para condução de ciclomotor, ACC. Que é a mesma coisa que uma habilitação, o procedimento para tirar, então não compensa, as pessoas têm que ter habilitação. Então, quando você começa a relaxar e não ter essa fiscalização, apreender, menor conduzindo ciclomotor, tem que aprender, tem que ter as medidas judiciais, tem que intimar esse pai, por que ele está expondo essa criança, esse adolescente, a esse risco. E o Estado ele tem que vigiar, porque é uma obrigação garantir essa segurança, até para aquele que está voluntariamente se expondo a esse risco. Sim, a fiscalização em si, ela consegue aprender o ciclomotor, mas a bike não. É por isso que nós... A legislação não permite mas isso se hoje. você fizer uma perícia, se você tiver uma equipe especializada trabalhando em conjunto, Polícia Civil, Polícia Militar, trabalhando em conjunto, vocês vão ver que essas bikes elétricas estão todas adulteradas. E a partir do momento que ela está adulterada, ela se encaixa no perfil do ciclomotor. Ela deixa de ser... Mas é uma brecha isso, não? Isso é uma brecha que eles fazem dioturnamente. Assim como os veículos saem de fábrica com uma potência e uma simples reprogramação aumenta essa potência. Então, isso é muito sério. Né? Demanda de uma união entre guardas municipais, polícia militar, polícia civil. E assim, a gente tem que elogiar também, porque o Estado ele tem tentado. Você vê que você perguntar para qualquer um, todo mundo tem medo de encontrar uma blitz da Polícia Militar de Trânsito, né? Isso é bom. De bafômetro. De qualquer coisa, de bafômetro principalmente, né? Mas por quê? Porque existe uma credibilidade muito grande na Polícia Militar de Trânsito, porque ela fiscaliza. Agora, ela tem que ter os meios,
né? Porque se você não tem numa situação dessa de bike elétrica, essas crianças conduzindo isso tem que ter uma fiscalização, não pode estar do jeito que está. Eu brinco que quem usa bicicleta elétrica conseguiu uma união dos taxistas, dos motoristas de ônibus, dos motoboys, porque todos eles que antes disputavam espaço, ficam indignados com a mesma coisa. E a população, porque a gente está vendo isso aí no dia a dia, no horário de pico você vê entrando, vindo na contramão e podem causar um acidente e se envolver num acidente muito grave. Mas aí não dá para excluir os motoboys também e dessas irregularidades de não, tá? forma alguma. Eu digo que as pessoas parecem que entendem que a moto foi criada para desrespeitar normas de trânsito e não foi isso. E aí eu volto a falar, cerco eletrônico, as imagens, elas podem auxiliar numa fiscalização maior e numa punição de quem dirige dessa forma. Patrícia, vamos gerenciando aqui esses ouvintes, 145 mensagens. Vamos lá, Fernanda. Nós temos aqui, o ouvinte não mandou o nome, mas ele dizendo que ontem, mais uma vez, na Praia do Canto, 5 adolescentes num ciclomotor, sem capacete, sem CNH, passaram do lado da guarda às 7 da manhã, indo para a escola e nada aconteceu. 5 no mesmo equipamento? Eu acredito. Misericórdia. 5? Será que cabe? É muito pior do que a gente imagina, né? Nossa. O Marcos dizendo, olha, eu já vi 2 acidentes na faixa de pedestre, onde os pedestres estavam olhando o celular e as bicicletas passavam do lado e também não prestavam muito atenção. Será que não deveria ter habilitação para condutor de bicicleta elétrica de uma forma geral? Eu acho que não tem. Para ciclomotor tem, mas para a famosa bike elétrica não. Existe uma diferença aí de propulsão humana, de potência, enfim. Temos também o Miguel conosco falando... desculpa. O Miguel falou sobre do trânsito. Isso que eu falei mais cedo, é isso aí. Vamos repetir aqui, então, para quem chegou, né? Tem a Fernanda Ferrari, tem engavetamento agora, sentido Vitória. Ainda está com trânsito 3 veículos, isso, né? Isso. Rodovia das Paneleiras com retenção, porque o acidente foi no iniciozinho da Fernanda Ferrari. Bem próximo ao posto Ipiranga, como complementa o Rafael aqui numa outra mensagem. Enfim, ô Fábio, e aí, como é que a gente... se a gente está numa escalada, ela é crescente de sinistros, né? Que são os acidentes gravíssimos envolvendo veículos elétricos, motores, bikes, ciclomotores e do trânsito pesado como um todo. Como é que a gente consegue interromper esse ciclo? Educação e fiscalização. Uma fiscalização dura. Essa realidade de bicicleta elétrica, se você for em qualquer... que eu discordo completamente, para mim todos eles são ciclomotores pela velocidade que eles atingem. Assim, eles podem até vir programados para andar até 32 km por hora, mas todos eles andam numa velocidade maior e isso, a tendência é aumentar esses acidentes. Né? A questão dos motoboys, aí vários conduzindo sem habilitação, é incrível o número de, quando tem uma blitz, quantas pessoas sem habilitação que são paradas nessas blitz, e o poder público ele tem os meios necessários para inibir. E você tem que inibir isso tudo com fiscalização e não tem jeito. A pessoa fala assim, indústria de multa. Não. O Estado é a ferramenta que o Estado tem quando dói no bolso. Não tem jeito. Se você tem câmera de vídeo de monitoramento, vamos fiscalizar quem está no celular conduzindo, que isso é um índice de acidente altíssimo, pode ter acidente muito grave, atropelamentos. E os pedestres também contribuem muito para os acidentes, porque eles atravessam fora da faixa, entre os veículos. E tudo passa pela educação. Se você tem pessoas aí que nunca foram para uma autoescola, né, e agora a exigência diminuiu do número de aulas, como que ela vai obedecer às normas de circulação se ela não sabe o que significa uma placa, uma faixa de pedestre? Ela nunca disseram isso para ela. Vai aprendendo no dia a dia, com pessoas que também nunca passaram, não sabem as regras, e as regras ainda mudam. Isso. Fábio, para finalizar, o perfil hoje das vítimas, entre 55 e 64 anos... Geralmente, atropelamento em moto. Então, olha, já tem muita experiência no trânsito, 55 anos, mas já tem pelo menos 30 de direção. Às vezes sim, mas aí o que ele faz? Ele menospreza
as regras de trânsito por entender que é muito habilidoso. E quando você relaxa no seu veículo sem prestar atenção, né, sem ter uma atenção necessária, provavelmente você vai se envolver num acidente. Entendido. E as outras 65 mais? Isso. Aí geralmente é atropelamento, porque às vezes mobilidade, dificuldade de mobilidade, né? Não tem essa noção de velocidade, espaço, tempo, e aí acabam se envolvendo nesses acidentes com atropelamento. É isso, queria te agradecer, viu, Fábio? Eu que agradeço a disposição sempre. Vamos ampliar esse debate sempre. E lembrar que 33 municípios hoje, esse ano, têm mais mortes no trânsito do que homicídios dolosos contra a vida. E isso é um alerta. Você sabe quais são? Tem todos aqui. Grande Vitória, estão? Não, mais interior. Conceição da Barra, 4 mortes no trânsito, 0 homicídios. Domingos Martins, 4 mortes no trânsito, 0 homicídio. Santa Leopoldina, 3 mortes no trânsito, 0 homicídio. Alfredo do Estado, 2 mortes no trânsito, 0 homicídio, e assim por diante. Vários do interior. E isso é Linhares, 18 mortes no trânsito, 12 homicídios. Né? Então são 6 mortes no trânsito a mais. Colatina, 11 mortes no trânsito, 5 homicídios. Então o recado está aí. Se investe tanto em combate à criminalidade, tem que se fazer isso. Só que você tampa de um lado e deixa aberto do outro. E a gente tem que achar uma solução em comum. A sociedade tem que colaborar para que essas ações sejam efetivas. Porque burlar isso não adianta, o efeito invisível de uma morte no trânsito é muito grande. O efeito colateral invisível, que é o casal se separa quando perde o filho, é o irmão que perde, aquele irmão vai começar a usar droga, vai mal na escola, é a empresa que o pai dirige, que morreu no acidente, essa empresa começa a ir mal. Então são consequências invisíveis, depressão e de todo um número de pessoas que não aparecem nos números. Tá? Então não são números, são pessoas que têm família, que têm pessoas que amam essas pessoas, e um círculo de amizade que ela vai fazer falta e que de repente sai para trabalhar, sai para ir para a escola, sai para se divertir e não volta. E isso tem que, eu acho que nós temos que se conscientizar enquanto sociedade por o que a gente quer. Não dar uma bicicleta, um ciclomotor desse disfarçado de bicicleta elétrica, essa é a minha concepção, para que essas crianças estejam por aí se expondo em risco, porque se arrepender e chorar depois que aconteceu o acidente, não vai adiantar. Um projeto aprovado nos últimos dias pela Câmara Municipal de Vitória prevê idade mínima e obrigatoriedade do capacete para quem circula de bikes e ciclomotores, né? De bikes, porque ciclomotores isso já está previsto na legislação. O município tem condições de... Está sob avaliação ainda da Procuradoria do município? O município tem condições de regulamentar isso? Eu não tive acesso especificamente ao documento da legislação, mas eu entendo que legislar sobre trânsito não é competência da prefeitura. Lógico que por normas de circulação, e se for bicicleta, local em que esses veículos for transitar, eu acredito que é legal. Mas agora, impor essas medidas de forma obrigatória, infelizmente eu tenho a impressão que é inconstitucional. A iniciativa é boa, excelente, mas não, infelizmente tem um vício de iniciativa aí. E a nossa preocupação aí, né, com esses meninos que estão pilotando essas bikes, o projeto que tramita agora mais recentemente na Câmara é de reduzir a idade de 18 para 16 do automóvel. Dá a impressão que vive em outro país. Nos Estados Unidos. Pode ser, porque os números, eles dão o contrário. A gente tem que aumentar as regras e a rigidez, inclusive para que a pessoa tenha habilidade para lidar com o veículo. Fábio, obrigada, viu? Bom trabalho para você. Eu agradeço.